A origem da verdadeira prosperidade. Muitos acreditam que riqueza é apenas a soma de números numa conta bancária ou a posse de bens materiais. Mas a sabedoria escondida dos profetas e o legado de Napoleon Hill mostram que riqueza é algo muito mais profundo. Pense no cenário antigo: Moisés guiando o povo com nada além de fé. Josué marchando em torno de muralhas até vê-las ruírem pela força da crença. Salomão pedindo sabedoria em vez de ouro e recebendo ambos. Esses homens sabiam que a mente, alinhada com o espírito, tinha poder criador. Séculos depois, Napoleon Hill, ao estudar os maiores milionários de sua época, percebeu que todos aplicavam inconscientemente princípios que já estavam escritos na Bíblia e proclamados pelos profetas. O que parecia ser apenas espiritualidade era, na verdade, um conjunto de leis universais. Hill codificou esse conhecimento em passos claros: desejo ardente, fé, autossugestão, planejamento organizado, persistência e o uso do sexto sentido. Se observarmos atentamente, cada um desses pontos já havia sido vivenciado pelos profetas, que compreenderam que o invisível molda o visível. Este vídeo é mais do que uma reflexão sobre dinheiro. É um mergulho em como a fé dos profetas e as fórmulas de Hill se conectam para revelar a chave de toda a transformação pessoal. E antes de entrarmos nas 6 partes deste estudo profundo, já deixo o convite. Inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, revelamos conteúdos que unem espiritualidade e prosperidade, mostrando como o pensamento aliado à fé pode transformar destinos. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe este conteúdo, porque talvez alguém próximo de você esteja precisando ouvir esta mensagem hoje. O elo perdido entre profetas e prosperidade. Napoleon Hill escreveu que todo pensamento, quando impregnado de emoção, se torna uma força magnética capaz de atrair para a vida aquilo que está em harmonia com ele. O desejo ardente era, para ele, a centelha inicial de qualquer realização. Os profetas já falavam dessa realidade, mas em outra linguagem. Isaías afirmou que a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas cumpre aquilo para o qual foi enviada. Em outras palavras, aquilo que é falado e crido cria uma realidade inevitável. O elo perdido entre profetas e prosperidade está exatamente na aplicação prática dessa lei. O que você fala, o que você acredita, o que você repete, o que você imagina com intensidade se materializa. Hill dizia que a fé era o elixir eterno, o combustível que transforma pensamentos em riquezas palpáveis. Os profetas chamavam isso de confiança em Deus, a certeza do invisível. Quando você une os dois mundos, percebe que a fé não é apenas esperar, mas agir com convicção. Josué não ficou parado diante das muralhas de Jericó. Ele marchou em círculos durante 7 dias, acreditando no impossível. Essa é a fé em ação. Hill, de forma prática, ensinou que a repetição mental e a autossugestão criam a mesma condição de certeza, ou seja, a lei espiritual e a lei mental são a mesma, apenas vistas por prismas diferentes. O elo perdido entre os profetas e a prosperidade moderna é que a maioria esqueceu que espiritualidade e abundância caminham lado a lado. Prosperidade não é pecado, é consequência de aplicar leis divinas, o desejo ardente e a voz dos profetas. Em Pense e Enriqueça, Hill coloca o desejo ardente como ponto de partida de toda conquista. Não é apenas querer algo, é desejar com intensidade, ao ponto de não aceitar alternativas, ao ponto de a mente não ter descanso até encontrar caminhos para realizar. Abacuque disse: escreve a visão e torna-a bem legível, porque certamente virá, não tardará. Essa é a tradução profética do que Hill chamou de desejo. O profeta escreve a visão, Hill recomenda registrar objetivos com clareza. O profeta espera com fé inabalável.
Hill ensina a repetir diariamente declarações de propósito. Ambos falam a mesma língua em diferentes épocas. O desejo ardente é o que move o invisível. Davi desejou com tal intensidade derrotar Golias que não enxergou o gigante, mas apenas a vitória. Essa chama interior é o que transforma o impossível em inevitável. Hill dizia que sem desejo ardente não há riqueza, porque a mente precisa de uma meta obsessiva para ativar os recursos internos e externos. E os profetas já viviam isso, demonstrando que quando você alinha seu coração ao propósito, o universo se curva diante da sua determinação. O poder da palavra e a autossugestão. O profeta Jeremias declarou: "Pus as minhas palavras na tua boca." Já Hill ensinava que a autossugestão era o caminho pelo qual a mente consciente alimenta o subconsciente com crenças que, mais cedo ou mais tarde, se tornam realidade. Quando o profeta fala em nome de Deus, ele libera uma palavra criadora. Quando você repete diariamente afirmações positivas, está ativando a mesma lei. Não há diferença. A palavra molda o mundo invisível. O que você diz repetidamente, você acredita. O que você acredita, você atrai. Hill alertava que o subconsciente não distingue entre verdade ou mentira, apenas absorve aquilo que é repetido com emoção. Por isso, se você repete que é pobre, que não tem sorte, que não nasceu para vencer, o subconsciente transforma isso em realidade. Já os profetas sempre ensinaram a declarar vitória antes da batalha. A autossugestão não é invenção moderna, é apenas o nome que Hill deu para a antiga prática espiritual de declarar o invisível até que se torne palpável. A fé é inabalável como chave de transformação. Nenhum profeta da antiguidade teria conquistado algo sem fé. Daniel permaneceu firme na cova dos leões porque sua mente estava convicta de que Deus era maior. Elias enfrentou os profetas de Baal, acreditando que o fogo desceria do céu. Davi derrotou Golias porque já se via vitorioso antes da batalha. Hill dizia que a fé é um estado mental que pode ser induzido pela autossugestão e sustentado pelo desejo ardente. É a certeza que move o universo, o ímã que atrai circunstâncias favoráveis. Fé não é esperar passivamente, mas agir como se já fosse realidade. Quando você decide com firmeza que vai alcançar algo, seu subconsciente começa a criar caminhos, atrair pessoas, gerar coincidências. Hill chama isso de lei mental. Os profetas chamavam isso de confiança em Deus. No fundo, é o mesmo princípio, acreditar no invisível e agir em conformidade. O silêncio, a oração e a imaginação. Os profetas sempre buscaram o silêncio para ouvir a voz de Deus. Moisés subia ao monte, Elias se retirava para o deserto. Jesus passava madrugadas em oração. Esse recolhimento era o canal para receber visões e instruções. Hill, ao estudar os milionários, percebeu que todos eles usavam a imaginação criadora para moldar ideias em planos. O silêncio dos profetas e a imaginação de Hill são expressões da mesma lei. Conectar-se com a fonte invisível de sabedoria. No silêncio, recebemos inspirações. Na imaginação, damos forma a essas inspirações. Os profetas chamavam isso de visão, Hill chamava de sexto sentido. A sabedoria escondida é entender que não estamos sozinhos, que sempre há uma fonte maior soprando ideias, mas apenas a mente disciplinada é capaz de captar. Quando você se recolhe em oração, sua mente se abre. Quando você visualiza com intensidade, transforma inspiração em realidade. A riqueza como manifestação do Espírito. A mensagem final dos profetas não era apenas sobre riquezas materiais, mas sobre vida plena. Salomão ensinava que a sabedoria é mais preciosa que o ouro. Hill dizia que sucesso é a realização progressiva de um propósito digno. Ambos apontavam para o mesmo lugar.
Riqueza não é apenas acumular, mas expressar o espírito criador. A abundância verdadeira se manifesta quando você serve, cria, transforma e inspira. Quando Hill reuniu os princípios do sucesso, ele mostrou que dinheiro é apenas consequência de alinhar pensamento, fé e propósito. Os profetas já ensinavam isso: buscar primeiro o reino espiritual e todas as demais coisas seriam acrescentadas. Ou seja, quando você alinha seu coração com um propósito maior, o mundo material se ajusta para suprir. A riqueza é reflexo do espírito em harmonia, o tesouro escondido na consciência humana. A maioria das pessoas lê as Escrituras ou até mesmo o livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill, sem perceber que ambos estão apontando para o mesmo tesouro, a mente humana como reflexo do divino. Os profetas sempre enfatizaram que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que herdamos a capacidade criadora, não no sentido de criar universos como o Criador, mas de moldar nossa realidade com pensamentos, sentimentos e ações. Hill entendeu isso quando dizia que o homem se torna aquilo que pensa e que cada ideia carregada de emoção se transforma em força magnética. Esse é o tesouro escondido. A consciência humana é o maior depósito de riqueza que existe. É dentro dela que nascem ideias, planos, invenções, negócios e soluções que movem o mundo. Salomão, o rei mais sábio, disse que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Hill dedicou décadas a entrevistar homens e mulheres que enriqueceram suas épocas e descobriu que todos tinham um traço em comum. Não esperavam que a sorte resolvesse suas vidas, mas cultivavam dentro de si a certeza da vitória. Os profetas chamavam isso de fé. Hill chamou de mentalidade de sucesso. O conhecimento extra está em perceber que não é suficiente apenas acreditar de maneira vaga. O profeta escreve a visão e a mantém diante dos olhos. Hill instrui a repetir afirmações escritas até que a mente subconsciente seja impregnada. O profeta jejuava, orava e visualizava a promessa até que se tornasse palpável. Hill recomendava a disciplina diária da autossugestão. Em ambos os casos, a prática constante cria um campo energético tão intenso que o impossível se curva. Muitos acham que riqueza e espiritualidade são opostos, mas tanto os profetas quanto Hill mostraram que a abundância é uma consequência natural de alinhar-se com leis universais. Moisés viu o maná cair do céu para suprir seu povo, provando que a fonte de provisão é infinita. Hill afirmava que ideias valem mais que dinheiro, porque podem gerar riquezas sem fim. O tesouro escondido na consciência humana é, portanto, a ponte entre fé e riqueza. Quem entende isso jamais viverá preso à escassez, pois sabe que dentro de si já possui a mina de ouro mais valiosa, a própria mente conectada ao espírito, o conhecimento extra e a missão do ser humano. Há um ponto em que a sabedoria dos profetas e os ensinamentos de Hill se encontram para revelar algo ainda maior. A missão do ser humano não é apenas enriquecer, mas usar a riqueza como instrumento de transformação. Esse é o conhecimento extra que poucos compreendem. Hill dizia que sucesso sem propósito é vazio, que fortuna acumulada sem um ideal maior se torna peso. Já os profetas sempre ligavam prosperidade à missão. José no Egito não enriqueceu apenas para si, mas para salvar multidões da fome. Salomão acumulou riquezas, mas sua oração era por sabedoria para governar. Esse é o ponto em que riqueza se transforma em missão. O verdadeiro conhecimento extra está em perceber que prosperidade é uma ferramenta espiritual. Quando você busca riqueza apenas por desejo egoísta, atrai também preocupações e dores. Mas quando seu desejo está alinhado a servir, a contribuir, a melhorar vidas, a lei universal libera a abundância de forma mais fluida.
Hill descobriu que todos os grandes milionários estudados tinham uma visão além do dinheiro. Andrew Carnegie queria espalhar bibliotecas. Henry Ford queria colocar carros nas mãos de famílias comuns. Thomas Edison queria iluminar o mundo. Nenhum deles buscava riqueza como fim, mas como meio para uma missão. Os profetas reforçavam esse mesmo princípio. Isaías falava de um tempo em que os dons e talentos de cada homem seriam usados para restaurar as ruínas antigas. Jesus dizia que quem quisesse ser grande deveria ser servo de todos. Hill, com palavras modernas, chamou isso de propósito definido. O conhecimento extra é entender que a vida responde de acordo com a intenção. Se sua intenção é apenas acumular, você limita o fluxo. Se sua intenção é expandir, servir e criar, você se torna canal de abundância ilimitada. Esse é o segredo que poucos aplicam. Riqueza é apenas um reflexo da consciência, mas sua permanência depende do propósito. Muitos conquistam fortunas e as perdem rapidamente porque não entenderam a lei do servir. Os profetas falavam de sementes que, quando plantadas, produzem 100 vezes mais. Hill dizia que ideias multiplicadas por ação geram resultados além da imaginação. Ambos convergem para a mesma verdade. O ser humano foi projetado para ser co-criador com o divino, e sua missão é expandir vida, luz e abundância no mundo.